Olá, tudo bem? Vamos iniciar os nossos estudos com relação ao Microsoft Office Word. Primeiro, o Microsoft Office Word, ele faz parte de uma coletânea. Que coletânea é essa? Ele faz parte de um pacote de programas. Este pacote de programas é chamado Microsoft Office. Pelo amor de Deus, o Word não faz parte do Windows. O Word não é um programa nativo do Windows. Ok? Você tem lá um Windows instalado. É um software básico, é o sistema operacional. Aí você tem que ter o Microsoft Office para instalar o Word. Você tem que ter o Microsoft Office para instalar o Excel, para instalar o PowerPoint e outros programas. O Word, que é o objeto do nosso estudo, ele é um editor de textos, ele é um processador de textos. O Excel é planilha eletrônica, editor de planilhas, cálculos, matemática. E o PowerPoint é o programa que eu estou usando para esta apresentação, né? Ele é a apresentação de slides, apresentação por slides. Nós só temos esses programas no Microsoft Office? Não, tem outros. Alguns concursos também cobram o Access, que é banco de dados. Mas o objeto do nosso estudo hoje é o Microsoft Word. O Microsoft Word, como já citado, é um programa para processamento de texto. Ele foi projetado para criar documentos com qualidade profissional. Eu sugiro a você que tenha o Word instalado no seu computador e que você use os recursos que serão apresentados nas suas aulas de concurso, para que fique mais fácil a resolução das questões de concurso público, também para que você realmente aprenda sobre esse programa. O Word, ele vai ajudar você a organizar e escrever documentos de forma mais eficiente. Detalhe importante: os arquivos criados e salvos no Word são conhecidos como documentos. Professor, mas não é tudo documento, arquivo do Excel, arquivo do PowerPoint? Não, serão todos arquivos. Um arquivo criado no Word, documento. Um arquivo criado no Excel, pasta. Sim, é chamado de pasta. Um arquivo criado no PowerPoint é apresentação, tá? Como que a gente verifica isso? Presta atenção nessa tela do Word, ó. Aqui na barra de títulos aqui em cima, olha que legal, ó. Documento 1. Ah, professor, mas isso é antes de eu salvar, né? De eu colocar o nome no documento. Perfeitamente. Esta é uma nomeação padrão que o Word vai dar ao documento, né? O documento novo, a princípio, reconhecido pelo Word como documento 1, igual eu te falei. Aí eu te mostrei, né? Aí eu crio um novo documento, não salvei ainda, documento 2. Outro, documento 3, na sequência. Óbvio, nós é que vamos colocar o nome que desejarmos, mas é importante que você tenha esta ideia inicial, tá bem? Comprovada aqui com a tela, com a área de trabalho do nosso Microsoft Word. Olha lá, ó, documento 1. As versões mais novas do Word, do Excel e do PowerPoint, elas trabalham com faixa de opções. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, a gente chama de faixa de opções.
Versões mais antigas, nós tínhamos a barra de menus. Sim, eram exatamente menus. Tinha lá, menu arquivo. Você clicava, aí baixava-se um menu drop-down, né? Acabou isso. Agora, nas versões do Word, nas versões mais atuais, nós temos a faixa de opções, que é exatamente isso aqui, ó. Aí na faixa de opções, nós vamos ter as guias, depois os grupos e por último os comandos. Eu numerei aqui na ilustração para ficar mais fácil. Ó, o número 1, guia. Nós temos lá, ó, guia, página inicial. Guia, inserir. Guia, layout da página. Guia, referências. E assim sucessivamente, tá? Correspondências, revisão e exibição. Neste momento, no momento que eu dei o print dessa tela, estava na guia página inicial. É ela que está em destaque, ó. Você percebe, usando o Word, que na hora que a gente clica na guia, ela abre assim, ó, ela não abre como menu mais, tá bem? Aí dentro da guia página inicial, nós vamos ter os grupos, que são os agrupamentos dos comandos. Aí a gente tem aqui, ó, o grupo, área de transferência, com os respectivos comandos. O grupo, fonte, com os respectivos comandos. O grupo, parágrafo. O grupo estilo, o grupo edição. Aí dentro destes grupos, nós vamos ter os comandos, que estão organizados nos grupos. Aí um comando pode ser um botão, marquei errado, um botão, pode ser o comando, um menu, uma caixa que você vai inserir informações. Me mostra isso, professor. Claro, olha aqui, ó. Olha aqui ó, o botão com esse N. Que comando é esse? Você sabe. Negrita, perfeito. Aí depois a gente tem essa caixa aqui que eu posso digitar, ó. Tá escrito Times New Roman. Que comando é esse? É o comando fonte, tá? Nós temos outros aqui que aí nós vamos ter menus aqui, ó. Olha esse daqui, ó, que é o maiúscula e minúscula. A gente clica aqui na setinha e aí você vai ter um menu com outras opções. Então, fica com esse conceito bem claro aí na sua cabeça, tá bem? E verifica isso no momento da prática do Word, do Excel e dos programas que você precisar para o seu concurso, tá? Nós temos nesta hierarquia guia, grupo, comando. Por exemplo, o comando negrito está na guia página inicial, no grupo fonte, e o comando é esse Nzinho aqui representando negrito. Outro detalhe que a gente trata como sendo um conceito básico no Word e de suma importância e muito cobrado são os amados, sim, amados, são os amados atalhos, né? Fica a dica, pratica, ó, imprime, dá um print, imprime esse slide 6 e o slide 7, cola aí na sua mesa de trabalho, seja na sua casa, né, seja no seu ambiente de trabalho mesmo, cola. E na hora que estiver usando o Word, dá preferência de usar esses atalhos. Ô, professor, são muitos atalhos, né? Aqui são os principais, né? Eu separei aqui 22 atalhos para você. E aí, para te ajudar, nós vamos pegar aqui desses principais os que de cara você tem que ter na ponta da língua. E nós vamos fazer de forma que te ajude mesmo, ó. Nós vamos destacar aqui o Ctrl A, depois o Ctrl P, o Ctrl T, o Ctrl N, o Ctrl I, o Ctrl S e o Ctrl R, tá? Lembrando, Ctrl, né, que está no seu teclado, no meu está na parte inferior aqui, bem no cantinho, depois procura aí no seu teclado, já olha de uma vez, está escrito aí CTRL,
que é a tecla Ctrl. E quando a gente coloca assim, Ctrl mais o A, é apertar o Ctrl e a letra A simultaneamente. Apertar os dois juntos, together, aí, tá bem? Professor, por que o senhor destacou esses nesta primeira lista? Presta atenção, para te ajudar, porque a gente precisa saber, né? Atalhos. E não é só do Word, não, tem que saber atalho do Excel também. Tem que saber atalho do Windows, dos navegadores. Então, calma, vamos começar aqui pelo Word, tá bem? Então, ó, Ctrl A. O comando não é abrir? Olha aqui, ó, a primeira letra do comando. Abrir o quê? Um documento do Word, um documento que eu já salvei, né? Ctrl P. Ih, professor, ali não deu muito certo, não, é porque a primeira letra é I. Não, mas aí eu peguei o P de pressora, de imprimir, de print, to print. Tá bem? Eu errei aqui, eu não queria marcar o Ctrl P agora não deveria. Mas fica de uma vez que esse é muito usado. Ctrl T, selecionar tudo, T de tudo. Ctrl N, aqui tá certinho, ó, N de negrito. Ctrl I, I de itálico, que a letra fica tortinha, né? Ctrl S, S de sublinhado. Ctrl R, refazer. Pode acontecer que, dependendo da versão, o refazer seja Ctrl Y, mas aí a gente verifica isso na versão exata que estiver no nosso edital, tá bem? Então, dessa primeira lista aqui, eu destaco estes atalhos, né? Ah, eu vou estudar só esses. Não, você tem que saber todos. Eu estou destacando para te ajudar. Aí, na sequência, vamos ver dessa segunda lista, né, baseado no que a gente colocou, né, da primeira letra. Aqui, ó, localizar, Ctrl L. Qual mais? Ah, eu vou destacar o Ctrl Q. Eu te explico o porquê. Não é esquerda ali, letra E, mas eu te explico, né? Ctrl J, Ctrl C. O professor aí destacou pouco. Não, mas a gente destacou muita coisa aqui na primeira, tá bem? Lembrando que é um destaque para te ajudar. Depois você tem que se dedicar a todos eles, ó. Ctrl L, L de localizar. Ctrl Q, agora é surpresa, não me xinga não. Q de esquerda, alinhar à esquerda, Q de esquerda. Ah, pode ser que te ajude aí, né? Ctrl J, aqui não tem gracinha não. J de justificado. Ctrl C, C de copiar. Tudo bem? Então, estes são os principais atalhos do Word. Como não poderia faltar, o nosso exercício para fixação. No editor de texto Word da Microsoft, as combinações de teclas, ou seja, as teclas de atalho. Tem muita gente que na hora da prova sofre com isso aqui. Para não sofrer, é fazer o que eu te disse anteriormente. Imprime, cola aí na sua mesa, passe a usar os atalhos. Vai ficar mais fácil, tá? Então, ó, as combinações de teclas que, respectivamente, selecionam todo o texto, selecionam todo o texto e salvam o conteúdo de um arquivo, de um documento em edição. Esse é o tipo de questão que com certeza você tem que ir na eliminação. Não vai abraçando o mundo, não. Como assim, professor? Vamos tratar primeiro selecionar todo o texto. Lembra da lista? Selecionar todo o texto é Ctrl T, T de tudo. Nossa, professor, eu tinha certeza que era Ctrl A. Nós acabamos de ver isso. É Ctrl T. Mas nunca será Ctrl A. Ah, ótimo. Os atalhos, eles acabam nos dando mais trabalho, sabe por quê? Porque eles são contextuais. No Windows, quando eu estou só no Windows, selecionar tudo, não é Ctrl T, é Ctrl A. Mas nós estamos falando do quê? A questão fala do quê? Word. Então aqui no Word não é Ctrl A, tá fora.
tá? Aqui no Word, para selecionar tudo, não é Ctrl V. Ctrl V é o quê? Colar, tá fora. Aqui no Word, selecionar tudo não é Ctrl I. Ctrl I é itálico, tá fora. Então, o que que nos resta? Olha para você ver, ó, eliminei só a primeira, nem li a segunda coluna, né? A resposta para esta maravilhosa questão é a letra D. De mais uma vez, Deus te abençoe. Então, para selecionar todo o texto no Word, Ctrl T, T de tudo. E para salvar, Ctrl B, tá? B de bombeiro, não é o bombeiro que salva. Isso! Crie para cada atalho alguma situação para você lembrar dele na hora da prova. Resolva muitas questões e vamos que vamos!